Yahuwá fala a Avram, ordenando: sai da tua terra, do teu local de nascimento e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Ali, Yahuwá diz, ele será transformado numa grande nação. Avram e sua esposa Sarai, acompanhados pelo seu sobrinho Ló, viajam para a terra de Canaã, onde Avram constrói um altar e continua a divulgar a mensagem de um único Elohim. Ou seja, então Abraão vamos dizer assim, o monoteísta, ou seja, ele proclamava a emuná em um só Elohim. Lembrar que os povos pagãos, eles acreditavam em vários deuses, vários poderosos. E Avram, vamos dizer assim, ele inicia para a sua geração o quê? Uma emuná centrada em Yahuwá Elohim, né? Conforme nós vemos, né, em Devarim, Deuteronômio 6:4, Shema Israel, Yahuwá Elohim, Yahuwá Echad. Escuta, Israel, Yahuwá é o nosso Elohim, Yahuwá é um. Então, Avraham, ele proclamava a emuná, a fé, em um único Elohim. Então, ele viaja, ele sai com toda a dificuldade. Lembrar que ele não era um garoto novo, tá? Talvez muitos aí descobriram a Techuvá depois de uma certa idade, tá? Avram, ele, em livros apócrifos, a gente sabe que ele já tinha conhecimento de Yahuwá Elohim, ele não era nenhum neófito, tá? Ele já conhecia a Yahuwá Elohim, livros apócrifos relatam isso, mas ele tem essa chamada de uma maneira especial, tão especial a ponto de ser relatada na Torá, aqui em Gênesis capítulo 12, tá? Então, lembrar que esse capítulo é bem sugestivo, porque o povo de Israel é formado por 12 tribos, tá? E olha que coisa interessante, Avram, ele tinha 75 anos de idade, 7 mais 5 é o quê? 12, olha que coisa interessante, tá? Ou seja, 12, tudo apontando para as 12 tribos de Israel. O neto dele, chamado Jacó, nasceria como nasceu e geraria as 12 tribos, como gerou as 12 tribos, tá? Lembrar também que a palavra Cohen, tá? Que é sacerdote, a gemátria também é 75. Olha que coisa interessante. Então, Avraham, tá? Que a sua descendência seria um reino de sacerdotes, tá? Reis e sacerdotes, tá? Um reino de sacerdotes. A gemátria, tá? Da palavra Cohen, tá? Que é sacerdote, é 75, tá? Também apontando para 12, tá? Ou seja, 7 mais 5 é 12. Então, olha que coisa interessante. A palavra lerá, a gemátria é 100, tá? Vou escrever aqui em hebraico para vocês, tá? Vocês vão ver que no hebraico são o quê? 2 saídas. Isso aponta também para uma saída para as 2 casas de Israel. Lembrar que o hebraico é da direita para a esquerda, tá? Direita para a esquerda, tá bom? Aí aqui na nossa escrita é da esquerda para a direita, tá? Ler, tá? Lerá, tá? Ou seja, vocês estão vendo que é repetida a mesma palavra 2 vezes, tá? A gemátria de cada, 30 e esse aqui vale 20, vai dar 50. 30 mais 20, 50. É como se, de uma maneira codificada, tá? O Criador estivesse querendo dizer o seguinte, tá? As 2 casas precisam sair de sua comodidade. E cada casa vai fazer metade do trabalho, tá? Aqui a gemátria é 50 e aqui mais 50. As 2 casas juntas fazem 100% do trabalho, tá? Então, lerá, uma saída para a casa de Judá e uma saída para a casa de Israel, Efraim, tá? Lembrar que Abraão, depois que é chamado aqui em Gênesis capítulo 12, ele vive mais 100 anos. Olha que coisa interessante, ele é chamado com 75, vai morrer com 175, ou seja, já estava codificado no nome da Paraxá também, quantos anos de vida a mais ele teria, tá? Desde Gênesis capítulo 12. E em Gênesis 12, 2, a primeira vez que o Criador promete uma descendência para Avraham, né? Quando diz assim, farei de ti uma grande nação, guardem essa expressão aí, tá? Grande nação. Em hebraico é o quê? Legoi gadol, ou seja, hoje em dia o judaísmo se refere às pessoas que não são judeus, tá? Muitas vezes até num sentido pejorativo, muitas vezes até com relação aos pagãos, tá? Como se eles fossem goi. É goi. Como é que a gente vai esperar muita coisa? Isso é uma atitude de um goi, né? Mas olha que coisa interessante. A Torá já estava mostrando, tá? Que a descendência de Avraham, tá? Legoi Gadol, é a primeira menção, tá? E farei de ti uma grande nação. A primeira menção na Torá,
tá? Ao povo que surgiria através de Abraão. Qual o termo que aparece? Legoi Gadol, ou seja, de uma maneira bem clara, já estava aqui sendo anunciado pela Torá que as tribos perderiam as suas identidades, tá? Seriam espalhadas pelos 4 cantos da terra, seriam chamados de Goi, tá? De Goi, até mesmo pelos da casa de Judá, que foi a casa que permaneceu na terra de Israel. Então, hoje em dia, a própria casa de Judá, o judaísmo chama, tá? Vamos dizer assim, todos que não são judeus de Goi. Só para a gente entender, tá? Quando o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele fala com as tribos perdidas, tá? Para não suscitar contenda entre a casa de Judá, porque a casa de Judá não gostava nem de ouvir o nome Efraim. Chegava a doer nos ouvidos de um judeu ouvir esse nome Efraim, por causa das disputas entre as duas casas, que a gente vê no Tanar, nos primeiros escritos, que é erradamente conhecido como Antigo Testamento, tá? Pelo fato do Criador ter dado carta de divórcio para Efraim. Então, Paulo, sendo um rabino, Shaul Hachalia, ele se refere aos efraimitas, às tribos perdidas, como Goi, no singular, e como Goim, no plural. Então, muitas vezes a pessoa vai ler uma Bíblia em português e acha que gentio e estrangeiro é a mesma coisa. Então, olha que coisa interessante. Goi, tá? Que é usado aqui, tá? Em Gênesis 12, 2, Legoi Gadol, tá? E nas cartas de Paulo também, de Shaul, Goi, Paulo, tá, está se referindo o quê? Às ovelhas perdidas da casa de Israel, que se misturaram entre as nações, entre as gentes, entre os povos, e se tornaram gentios. Lembrar que gentio, tá, se refere, na maioria das vezes, às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, gentio é Goi. Quando é o caso de uma outra palavra hebraica, tá? Estrangeiro, é a palavra ger, tá? Ger. Então, Goi é uma coisa, Goi é gentio, é alguém que era israelita e se misturou com as gentes, tá? Com os povos. Muitas vezes até se esqueceu que é israelita, mas continua sendo israelita. E ger é uma outra palavra hebraica que significa estrangeiro. Então, muitas vezes a pessoa vai ler a Bíblia em português e vai pensar assim, caramba, para mim era tudo a mesma coisa. Gentio, estrangeiro, era tudo a mesma coisa, só que não, tá? E uma outra coisa interessante, os tradutores, quando traduziram a Brit Hadashah, Aliança Renovada, que é erradamente chamada de Novo Testamento, tá? Na verdade é uma aliança renovada, quase todas as vezes que Paulo, Shaul Hachalia, vai fazer contrastes, que em português fala, não tem diferença entre o judeu e o grego, que não sei o quê. Pasmem, tá? No original, tá? Em hebraico e aramaico é o quê? Yahudi ve arami, ou seja, judeu e arameu. Então, não usa a palavra grego, tá? Não é que não apareça. Pouquíssimas vezes o apóstolo Paulo vai fazer esse contraste entre judeu e grego. 1 ou 2 vezes só, em todo o Novo Testamento. E praticamente todas as vezes é o quê? Judeu e arameu. Arameu é um eufemismo, é uma maneira delicada de Paulo se referir aos efraimitas, às tribos perdidas.